Olá, paz seja convosco, que o dia de vocês esteja muito abençoado por causa da companhia do nosso Senhor Jesus e da direção do seu Espírito Santo. Graças damos a Ele por mais uma oportunidade de novamente nos reunirmos através da internet para o estudo da sua palavra. Seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando, como a maioria já sabe, a revista Cidadania Cristã. E estamos hoje na lição de número 2, que tem por título o papel da igreja na sociedade. E se você ainda não está com a sua revista, você entra em contato conosco, porque lá na nossa igreja nós temos para disponibilizar para que o estudo seja mais completo, tá bem? Bem, no vídeo anterior, que eu me passei bastante, né, que nós vimos o nosso versículo e as partes 1 e 2 da lição. E eu, então, fiz um vídeo muito grande que eu não gostaria de ter feito, mas acabou que eu fiz o versículo junto e ficou grande demais. Vou cuidar da próxima vez. Gente, hoje, então, eu quero mais uma vez relembrar vocês do versículo Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Vamos ver outra vez? Preste atenção. Eu havia dado uma dica no grupo para que a gente falasse as características. Primeiro, irrepreensíveis e sinceros. Duas características, então, que a gente tem que botar na cabeça. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros. E a gente pode pensar, irrepreensível, aquele que não precisa de repreensão. Que não precisa de correção, que tenta fazer tudo correto. Tudo certo. Onde não se encontre erro. Irrepreensível e sincero, tá? Lembra disso, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, que vem a ser a mesma coisa que irrepreensíveis, só que filhos de Deus, onde Deus não encontra culpa, até porque Ele nos libertou de toda a culpa, de todo o pecado, nós não precisamos mais viver no pecado, e sempre que cometermos algum erro, porque não somos perfeitos, podemos voltar para Deus e Ele nos perdoar, quando nós realmente nos arrependemos. Em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós temos que confessar a Ele e Ele vai nos purificar novamente. E por isso nós poderemos ser filhos de Deus inculpáveis. Vamos dizer de novo, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Aonde? No meio de uma geração. Como é que é essa geração? Corrompida e perversa. Guarda na cabeça, é corrompida. Não era para ela ser assim, ela foi corrompida. E porque está corrompida, está perversa, está cruel, terrível. No meio de uma geração corrompida e perversa. Entre a qual, aí nessa geração corrompida e perversa, eu e você, devemos resplandecer como astros no mundo. Tá? Vamos dizer juntos? Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. E que todos os dias que nós sairmos, não precisamos sair, que a gente acordar na convivência com a nossa família, na convivência com as pessoas que nos cercam, possamos nos lembrar que o nosso papel é de sermos astros no mundo, no meio do que é corrompido e perverso. Não é no meio do que é bonzinho, saudável, solidário. Não, é no meio do que é corrompido e perverso. Deus nos chama a isso. A nossa lição vai falar um pouquinho disso também. Nós já vimos, então, o papel da igreja na sociedade. Vimos a introdução, onde nós conversamos que devemos ter um equilíbrio entre o espiritual e o social. A igreja deve sim buscar as coisas do céu, as coisas espirituais, mas deve também fazer o seu papel social no lugar onde está inserido. O item 2 diz: a igreja parte da sociedade. E começa com o item 2.1, a sua identificação. Nós precisamos saber que fazemos parte de uma sociedade, nos identificamos com ela na sua cultura, no seu modo de falar, no seu modo de vestir. Tudo isso está dentro da igreja porque nós fazemos parte da sociedade e então nos identificamos com essa sociedade. O 2, a ética social de Jesus. Jesus Cristo nos mostrou que ele foi um homem excepcional e que ele rompeu com as barreiras
certo? Com as barreiras do preconceito, falava e valorizava as mulheres, valorizava as crianças, os idosos, valorizava aqueles que eram excluídos da sociedade. Jesus tem uma ética social diferente da nossa ética social humana. Ele tem uma ética social perfeita e correta, e é isso que nós devemos imitar. E a sua estrutura social. A igreja, ela tem uma estrutura social que ela deve se desenvolver de uma forma social. E aí a lição nos trouxe o exemplo da igreja primitiva, que era uma igreja completamente comunitária. Era um povo que vivia em comunidade. Um ajudava o outro, um estava sempre preocupado em servir o outro. E essa deve ser a estrutura também da nossa igreja, de nós como pessoas que somos a igreja e da igreja a nossa instituição também, que busca abençoar a sociedade, que busca olhar a necessidade, certo? Daqueles que estão à nossa volta. E aí hoje nós estamos no item 3, que é: então, como devo viver? Depois nós vamos ver as responsabilidades da igreja para com a sociedade, que é revelar a Deus e a sua vontade, também sarar as feridas da sociedade e abençoar a sociedade. Então vamos lá. Então, como devo viver? É a parte que nós vamos desenvolver agora. Como é que eu devo viver? Nós podemos ver que estamos no meio da geração corrompida e perversa, mas nós não podemos nos isolar dessa geração. Não é nosso papel nos fecharmos em nós mesmos, vivermos a nossa vida como se não importasse o rumo que a sociedade está tomando. Nós temos responsabilidades para com a sociedade e não podemos nos isolar. Nós temos que conviver, sim. Nós temos que nos aproximar, sim. É claro que nós não vamos viver como um esquizofrênico, numa vida dividida. Por exemplo, na minha vida dentro da igreja, com as pessoas da igreja, eu sou de uma maneira. Na minha igreja, fora da igreja, com pessoas que não são da igreja, eu sou de outra maneira. Eu não sou duas pessoas, eu sou a mesma pessoa. Mas eu posso conviver com pessoas não cristãs e manter o meu compromisso com o evangelho. Então, se é comum num grupo de amigos banalizar a figura feminina, banalizar a figura da mulher, usar a mulher como um objeto, isso não é comum ao evangelho. Não é assim que o evangelho trata e ensina a mulher. E ensina o que é a mulher e o valor da mulher. A mulher é valorosa. A mulher foi criada com o mesmo valor que o homem, com o mesmo amor, e Jesus se entregou também pelas mulheres. Então, tudo que nós aprendemos sobre o trato com as mulheres é de respeito, é de dignidade. Então, isso não combina um cristão se juntar com não cristãos para olhar a mulher de uma maneira grotesca, de uma maneira vulgar. O homem cristão, ele deve se comportar de maneira diferente. Ele vai estar junto com eles? Vai estar junto com homens que vão expor a mulher, falar da mulher como um objeto, como um objeto de satisfação, talvez sexual, mas a pessoa que é cristã, ela vai se comportar de uma forma diferente, ela vai se posicionar de forma diferente, ela não vai compartilhar deste mesmo pensamento e dessas mesmas atitudes, vai ser diferente, né? Ainda que sofra comentários sarcásticos por causa disso, mas nós vamos estar com os nossos amigos não cristãos, mas vamos ter a nossa postura cristã, você compreende? Muito bem. Não vamos assumir papéis diferentes, vamos ser o mesmo, até porque este é o nosso dever, é para isso que Jesus nos chama, certo? Assumir um compromisso com o evangelho como um estilo de vida, é o meu jeito de viver. E não é porque eu estou na frente de alguém, ou porque eu não estou na frente de alguém, é porque é o meu jeito de viver, é porque Deus habita em mim e agora o que importa é o que Deus acha certo, é o que Deus me mostra como o certo, certo? Muito bem. Nós temos então que influenciar. Daqui a pouco é possível conversar com alguém, tu acha certo fazer isso aí, cara? A pessoa sofre. Tu imagina se fosse a tua filha, imagina se fosse a tua mulher, né? Tu não deve fazer isso aí, se fosse a tua mãe. Então, é um pensamento que nós podemos colocar sem precisar dizer assim, ó, Deus não gosta, isso é pecado. Nós temos outras maneiras de falar para sermos aceitos, porque se nós falarmos como Joãozinho do Passo Certo, nós não seremos aceitos, né? Não precisamos nos omitir, mas não precisamos também confrontar de forma que nós somos os perfeitos agora e as pessoas com quem convivemos são todas pecaminosas e terríveis, né?
eles cometem talvez esse tipo de erro, nós cometamos um outro, certo? E se nós temos a verdade, se nós temos a sabedoria, nós podemos falar, mas de uma forma mais branda e mais sábia, né? Na verdade, é sabedoria o modo de falar que a gente tem que pedir para Deus, em qualquer circunstância. Então, nós devemos influenciar o mundo com o nosso modo de ser, e se a gente não for cristão fora da igreja, como é que nós vamos influenciar o mundo? Se nós vamos ser cristãos só dentro da igreja e só com pessoas cristãs, como vamos ganhar outras pessoas? Como vamos transformar o mundo como Jesus quer que façamos, né? Nós precisamos influenciar. Uma forma de nós influenciarmos é participarmos de decisões sociais e políticas. Nós podemos participar. Tem a minha mãe mesmo, ela quase nunca ia em reunião de mães. Mas hoje eu tenho um entendimento diferente e é nosso papel participar de reuniões de pais e mestres, de reuniões de pais nas escolas, para que nós tenhamos um posicionamento diferente. Até porque muitas vezes está lá todas as mães se unindo contra a professora e nós temos que dar à professora a autoridade que é dela. E eu não estou falando isso porque eu sou professora. Eu tô falando isso porque quando a minha filha foi aluna, eu também dei à professora a autoridade que era dela, né? Então, isso é uma característica que deve fazer parte da nossa vida por sermos cristãos. Bom, por sermos corretos, e existem muitas pessoas que não são cristãs e são corretas, mas nós, por sermos cristãos, nós temos que adotar a postura que é correta diante de todos, e não uma postura que favorece só o que é meu. Eu devo favorecer a toda, a comunidade, como era a igreja primitiva, que vivia e com os interesses da comunidade em primeiro lugar. Nós temos que participar disso. Nós temos que participar, como eu disse no vídeo anterior, da parte 1 lá que eu passei para vocês, eu coloquei ali que talvez nós devêssemos participar de reuniões de condomínio, para também trazer um olhar cristão para as decisões, né? Reuniões de condomínio, associações de pais e mestres, e essas participações que causem um impacto positivo, né? Nós devemos penetrar na cultura popular e contribuir para a promoção e a formação dessa sociedade, certo? Então, assim, onde nós pudermos nos inserir, né? A nossa igreja, antigamente, desde sempre que eu conheço, tinha o SACIEC, que era um serviço de ação social da igreja quadrangular, que ajudava necessitados com ranchos e roupas. Hoje na nossa igreja também não é diferente. Durante todo o ano é arrecadado alimentos, gêneros alimentícios que são entregues a próprios membros da nossa igreja que precisam, bem como para pessoas também que nós não são membros, mas que nós sabemos que têm a necessidade, essas pessoas também são alcançadas, né? Então você pode fazer parte disso, levando gêneros alimentícios para a igreja quando fizer o seu rancho, quando for ao supermercado. Separe alguns quilos de alimentos não perecíveis para serem entregues lá, porque isso vai abençoar outras pessoas, e isso vai revelar também o reino de Deus, Cristo Jesus, através da nossa doação, através da nossa participação nisso, né? Então, nós também precisamos contribuir, vamos dizer assim, o que eu sei fazer, que eu posso ensinar alguém. Eu posso ajudar alguém financeiramente? Posso. Posso dar uma ajuda financeira, comprar um remédio, pagar uma conta? Posso. Mas eu também posso ensinar essa pessoa a se desenvolver financeiramente, talvez ensinar a ter menos gastos, talvez ensinar a fazer algo que possa ser rentável para ela, trazendo uma renda, trazendo uma ajuda. Então, eu posso fazer isso, eu posso dar o meu testemunho, como é que eu organizei a minha vida financeira e como é que essa pessoa também pode organizar. Isso tudo é fazer parte, né? Isso tudo é penetrar, né, na necessidade. E para isso a gente tem que estar junto, para isso nós temos que ter visão para enxergar a necessidade do próximo, né? Então, eu ressaltei aqui uma frase que tem na parte 3, que é esta aqui, eu até ressaltei, ó. O cristão autêntico deve sair do gueto e alvoroçar o mundo. Então nós temos que sair de dentro de nós mesmos, sair das nossas 4 paredes tão lindas, tão bem construídas, tão aconchegantes, mas nós precisamos sair dessas paredes para alvoroçar o mundo. O cristão autêntico deve sair do gueto, então deve sair do seu lugar de conforto para alvoroçar o mundo, em qualquer instância, em todas as instâncias, né? Então eu falei aqui de reunião de pais da escola, de círculo de pais e mestres, de reuniões de condomínio, mas eu posso falar também reuniões partidárias, né? Eu posso falar também de movimentos populares,
seja o que for, né? Nós podemos então fundar as nossas associações, fazer parte disso e levar ali a visão cristã, um modo de viver cristão para influenciar e mudar esses locais, mudar estas decisões, né? E eu quero dizer que a vivência na igreja, ela nos equipa para viver de modo significativo onde quer que nós estejamos. Então, eu nasci dentro de uma igreja, eu vivi participando de grupos missionários, tendo líderes acima de mim, aprendendo com esses líderes, colocando isso em prática, certo? Então, quem eu sou e a profissão que eu tenho hoje é totalmente influenciado pela minha vivência na comunidade cristã dentro da Igreja Quadrangular. Então, a lição está nos dizendo, e eu concordo plenamente, que a vida na comunidade cristã nos equipa para viver de modo significativo. Então, se eu sei falar, é porque eu treinei falar em público dentro da igreja. Só que quando eu treinei dentro da igreja, eu não sabia que isso seria útil lá no meu serviço. Mas foi e é. Eu sempre trabalhei com criança, trabalhei com junior, trabalhei com jovens, trabalhei com mulheres, trabalhei na escola bíblica. Isso tudo reflete na minha vida profissional e me faz ter uma participação significativa aonde eu trabalho. Por causa de quê? Por causa da vivência dentro da igreja. Desde muito jovem participávamos de encontros de jovens, congressos de jovens e seminários, onde encontrávamos e conhecíamos pessoas de vários outros lugares. A mesma Quadrangular de Limeira, de São Paulo, de Pernambuco, sei lá de onde, sabe? Essa convivência, essa troca me faz também ter um conhecimento e um crescimento pessoal que abençoa a minha vida. Então a igreja, ela é abençoadora nesse ponto também. Então por isso é muito importante que você participe das atividades da igreja, participe de escola de discípulos, escola de líderes, grupos missionários, escola bíblica, todos os grupos possíveis que você possa se integrar de coração e servir. E com isso você vai aprendendo, porque lá existem pessoas de todo tipo. Pessoas como a gente, pessoas diferentes da gente, pessoas que pensam de modo totalmente contrário, mas nós temos que conviver, nós temos que aprender. E assim é a vida. Assim nós aprendemos também a conviver no dia a dia, certo? Então a igreja, ela é um lugar sim que nos equipa para viver de modo significativo, diferenciado. Te faz viver de forma diferenciada. Ser singular aonde Deus nos coloca. Então, também na igreja nós aprendemos que é Deus em primeiro lugar. Então nós não somos aquelas pessoas egoístas que achamos que o mundo gira em torno de nós, que as coisas têm que ser do modo como nós queremos. É verdade, a minha personalidade é assim, eu acho que eu estou certa em muitas coisas e quero que as coisas sejam como eu acredito. E eu acho que todo mundo é assim bem no fim, né? Só que quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos que o que importa é a vontade dele. Em primeiro lugar, o que é certo para ele, que pode não ser o certo para nós. Né? A vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade. Quando nós ouvimos na pregação de domingo, o não de Deus muitas vezes é um livramento para nós. Então nós reconhecemos que a vontade dele é em primeiro lugar. Nós aprendemos que a vontade dele é em primeiro lugar. E isso molda a nossa vida para conviver com o outro, para nos relacionarmos com os outros. A gente precisa ter uma conduta exemplar. Desde que eu era pequena, eu ouvia meu pai dizer: as pessoas na escola podem subir em cima da classe, gritar, mas eu, como cristã, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer a mesma coisa. Não cabe a mim seguir esse tipo de exemplo que vandaliza as coisas, que desordena as coisas. Eu não posso fazer. Isso não combina comigo. Se todo mundo joga lixo no chão, se todo mundo abre uma embalagem, amassa e joga no chão, eu não faço isso, porque eu sei da minha responsabilidade como cristã. Bom, é responsabilidade como ser humano, mas pra mim já fica mais forte ainda essa responsabilidade, porque como cristã eu tenho que cuidar da natureza que Deus criou pra nós. Eu tenho que cuidar da cidade, eu tenho que fazer a minha parte, a minha calçada tem que ser limpa, né? Então não é admissível que um cristão, enquanto dirige, jogue algum tipo de lixo pela janela. A minha conduta tem que ser exemplar em todas as coisas. Vocês estão vendo?
Então, se você tem costume de deixar o seu lixo em qualquer lugar, ninguém tem obrigação de limpar o seu lixo. A obrigação é sua, a responsabilidade é sua. Então, você tem que guardar, coloca dentro de um bolso, coloca dentro de uma bolsa, deixa ali no cantinho do carro. E quando chegar num local, em casa, no trabalho, faça a higiene necessária e coloque no lugar certo, no lugar adequado. Nós temos que ter uma conduta exemplar. Se as pessoas riscam nas paredes da escola, se as pessoas riscam na mesa, na classe, nós como cristãos não podemos fazer isso. Nós temos que preservar aquilo que é comum, que é público. Preservar o bem público. Algo que parece que não existe. Por exemplo, numa repartição pública, se existe um carro de uma repartição pública, as pessoas não estão nem aí se passam por buraco, se não passam por buraco, se amassa, se quebra alguma peça, porque o carro não é deles, o carro é da repartição pública. E isso é a ideia do mundo. Nós, como cidadãos do céu, como cristãos, nós temos que saber que aquilo é propriedade pública e que nós devemos sim preservar e cuidar, porque é de todos, certo? Então, uma conduta exemplar em vários aspectos, nós precisamos buscar isso aí. Para quê? Para que as pessoas vejam o nosso exemplo, digam, tu é diferente, por que tu faz isso? Todo mundo faz assim? Não, eu não posso fazer assim, porque eu tenho aprendido com Cristo que eu devo ser diferenciado, né? E que eu devo cuidar das coisas, que eu devo administrar aquilo que Deus me dá de forma exemplar. Então, com tudo isso, todo o objetivo, não é que a gente seja certinho, não. O objetivo é que nós possamos transmitir o Evangelho àqueles que não têm a Cristo. E para isso nós temos que nos conduzir da forma melhor possível para exaltar a Deus. Nós devemos ter, então, uma cidadania exemplar e responsável. Pagar os nossos impostos, né? Cumprir com as nossas obrigações de voto, certo? Não nos juntarmos com todos para dizer que as coisas não têm solução, mas crermos que Deus é Deus e Ele domina sobre as autoridades, Ele domina sobre tudo, né? Então nós temos que viver como quem crê nisso. E Jesus, Ele nos deu uma ordem em Mateus 28, 19 e 20, que é um versículo que nós vamos ler. Se você quiser dar um pause e abrir comigo Mateus 28, 19 e 20, é uma ordenança que nós conhecemos bem e que nós vamos ler para meditar também. Mateus 18, 19 e 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Discípulos, eu vou dar o exemplo para que pessoas me sigam, para que pessoas me imitem. E ele vai além, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se eu não guardo, se eu não obedeço, como é que eu vou ensinar os outros a guardar e a obedecer aquilo que Deus coloca para nós? E de fazer discípulos. Então eu vou aonde eu tiver que ir para que as pessoas sigam o meu exemplo. Agora, se estamos num lugar, numa repartição pública, numa empresa onde ninguém é cristão, que exemplo bom tem lá para ser copiado? Se nós não nos posicionarmos como cristãos aonde nós estamos, e se nós também não irmos a todas as instâncias da sociedade para dar o exemplo cristão, como será? Não tem por onde, né? Mas Deus nos coloca aonde nos coloca? Como portas, como astros no mundo, certo? Então, que nós venhamos a valorizar e a realmente cumprir o nosso papel na sociedade, certo? Nós chegamos então no item 4. Já passamos então de como nós devemos viver e agora as responsabilidades da igreja para com a sociedade. Primeiro, revelar a Deus e a sua vontade. A igreja, então, ela existe para tornar Deus conhecido. Então, como é que a igreja vai tornar Deus conhecido? As quatro paredes vai agora falar e tornar Deus conhecido? Não. Não é o prédio. Somos nós, cada um de nós que formamos a igreja. Nós somos a igreja de Cristo, né? E a presença de Deus, então, ela deve se revelar na nossa vida. A presença de Deus, ela deve ser marcante em nossa vida para que as pessoas, então, conheçam a Deus através da nossa vida. E como eu disse, resplandeçam a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, que boas obras? Eu só vou fazer boas obras porque Deus está em mim. E aí as pessoas vão ver, nossa, como que a Gisele está fazendo isso? Só pode ser Deus, certo? A gente vivia de uma forma e agora estamos vivendo de uma forma melhor. Agora nós estamos sendo pessoas melhores. Como que isso está acontecendo? É coisa de Deus.
Isso é de Deus. E aí então as pessoas vão conhecendo Deus através das transformações, das mudanças, das melhorias que devem aparecer na nossa vida porque somos de Deus. Certo? Isso não deve ser estanque. Eu aceitei Jesus, eu melhorei e agora deu. Não, é crescente, é todos os dias cada vez melhor para Deus e através de Deus. Nós vamos ler Atos 11, 26. Eu abri Atos 5, porque também é um outro que eu vou ler daqui a pouco mais. Atos 11, 26 diz assim: E quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então antes eram apenas os discípulos indo em vários locais, em várias localidades, pregando a Jesus. A partir de Antioquia, eles começaram a ser chamados de cristãos, porque foram reconhecidos pela sociedade. A minha Bíblia até tem uma nota explicativa que diz: Entendemos o que é ser cristão ou crente, mas não entendemos o que é ser discípulo. A palavra cristão aparece no Novo Testamento 3 vezes, principalmente usada pelos não crentes para descrever os discípulos. Então, os não crentes olhavam e falavam: é cristão, por quê? Porque é parecido com Cristo. Então, nós também devemos ser marcantes e mostrar Cristo, e sermos parecidos com Cristo por onde nós andarmos. Tá? Dessa nossa aparência, dessa nossa semelhança com Cristo, depende milhões de almas. Milhões de almas podem ser atraídas, precisam ser atraídas, e é preciso que todos nós, a igreja em todo lugar, atraia essas pessoas para Cristo. É preciso, então, que nós possamos demonstrar a presença de Deus de forma marcante na nossa vida para salvar milhões de pessoas em todo o mundo. Agora, então, revelar a Deus sua vontade através da nossa vida. E agora nós vamos ver sarar as feridas da sociedade. Como nós podemos sarar as feridas da sociedade? Nós vamos ler, irmãos, Isaías 1, de 5 a 6. Isaías 1, de 5 a 6, que fala justamente de que a sociedade, a humanidade está doente. Você consegue perceber isso? Que feridas da sociedade? Consegue perceber que a sociedade está doente? Vamos refletir sobre isso. Isaías 1, 5 e 6 nos ajuda. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A sociedade, ela está doente. E ela começa a sua doença na família. Quando vemos que muitas famílias estão destruídas ou nem sequer existem. As pessoas vivem sós, isoladas, muito mais do que isolamento social, mas isoladas como pessoas sem ter carinho, sem ter atenção, sem ter educação, sem ter ensino, sem ter acolhimento. Isso até mesmo convivendo dentro da mesma casa, isso pode acontecer, né? E com isso o ser humano adoece, o ser humano pensa que pode viver sozinho, que não precisa de ninguém. Só que na verdade nós precisamos. As pessoas pensam que não precisam regularizar um relacionamento, ter um relacionamento definido. As coisas ficam indefinidas, mas isso faz todo mundo sofrer. Na verdade, todo mundo quer pertencer a alguém. Só que existe aí uma cultura querendo difundir o fato de que ninguém precisa de ninguém e que é melhor cada um viver a sua vida sem precisar se sujeitar a ninguém. Só que isso adoece a alma, adoece o pensamento, adoece o coração. O pecado, então, ele contamina tudo. Porque ficamos distanciados de Deus, nós escolhemos as coisas erradas, vivemos de forma errada e isso acaba adoecendo a nossa vida. O nosso pensamento, a nossa psique, o nosso coração, os nossos sentimentos e o nosso corpo físico também, que nunca se viu tantas doenças, né, que são muitas vezes desenvolvidas por processos de nervos, né, por processos de depressão, por processos mesmo de tristeza, certo? Então nós precisamos buscar a Deus justamente para ajudar essa sociedade doente.
demonstrando amor, demonstrando carinho, demonstrando solidariedade. Eu quero ler com vocês Romanos 1:16. Nós vamos ler vários versículos de Romanos 1, onde nós vamos ver um pouco, né, de como se desenvolve esse pecado no mundo. Aqui tem alguns exemplos bem fortes para que a gente veja o que Deus preparou para nós em sua palavra.